Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro manteve a suspensão do edital de licitação do Maracanã, né? E o Estado do Rio de Janeiro tem 10 dias para se posicionar sobre as determinações do tribunal. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro manteve a suspensão e deu prazo de 10 dias para o governo do Estado atender as determinações feitas pelo tribunal. A licitação está suspensa desde outubro do ano passado, e aí está tendo aquelas concessões por um curto período, né? 6 meses ali. O Flamengo e Fluminense estão toda hora validando esse termo de cessão de uso, né? Vamos ver aqui quem é aqui, ó. A conselheira Marina Willeman afirmou que o governo do Estado atendeu algumas determinações realizadas na última reunião de 5 de abril. Entretanto, considerou que outros itens ainda precisam ser ajustados para que o edital não seja cancelado, né? Ou arruma o edital ou eles vão cancelar. E aí a conselheira considerou necessária a adequação dos valores da outorga, explicações sobre o prazo de concessão, mudança no sistema de avaliação de desempenho e outros assuntos. Está fixando um prazo mais curto, uma vez que boa parte das pendências foram atendidas, e o prazo de 10 dias é para que a Casa Civil possa atender as recomendações e determinações. Também foi negado o pedido do Vasco para entrar como interessado no processo. O Vasco levou outra porrada aí. Enquanto continua o imbróglio, né, a administração continua a cargo de Flamengo e Fluminense, né? O Vasco tem interesse também em administrar o Maracanã, né? Mas isso vai ser papo para, se caso realmente a gente tiver a licitação, né? O que acontece? O edital de licitação foi publicado e o Tribunal de Contas falou: opa, tem um monte de irregularidade aqui. Então, peraí, vamos aqui rearranjar isso aqui, tá errado aqui, tá errado ali. Deram lá vários pontos para o governo do Estado corrigir no edital. Corrigiram alguns, faltam alguns outros, né? E em 10 dias aí é o prazo que o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro deu para o governo do Estado para finalizar esse edital, né? Deixar o edital redondo, para que aí sim ocorra a licitação. E aí, na licitação, a gente vai ver quem consegue cumprir ali os requisitos da licitação, né, para poder concorrer. E aí a gente vai saber aí quem é que vai ser o concessionário do Maracanã. Flamengo e Fluminense está na briga. O Vasco parece que quer entrar, e aí entraria com uma empresa, nem sei que empresa é, mas é isso que vai acontecer. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. O pessoal ainda está falando muito do Marinho aqui, ó. O Alisson Santos falou aqui, ó: esse negócio de Maracanã é uma bomba, o Flamengo não pode entrar nesse rolo. Tem no edital, no próprio edital, tem algumas coisas falando que o próximo concessionário vai ter algumas despesas que já estão previstas, né? Por exemplo, a cobertura do Maracanã, né, que é um absurdo de cara, né, e tal, já vai ter alguma coisa nesse sentido. O problema é que o Flamengo não consegue, né? O Flamengo meio que virou um escravo do Maracanã, né? Cada dia que passa, né? A cada vez que o Flamengo fala em construir um estádio próprio, a cada vez que o Flamengo meio que se movimenta com relação à construção de um estádio, revitalização da Gávea, alguma coisa nesse sentido, mais eu vejo o Flamengo escravo do Maracanã. Mais eu vejo isso, galera. Eu acho que um estádio na cidade do Rio de Janeiro, com as vantagens do Maracanã, eu acho meio que impossível de se construir. E aí eu falo, quais vantagens seriam essas? Localização, mobilidade urbana, sabe? Aí entra aquela questão da tradição e tal, mas isso aí você, em um novo estádio, você consegue criar a sua história também. Mas principalmente esse negócio da localização e da mobilidade urbana, eu acho que o Maracanã é maravilhoso, cara. É o estádio, assim, olha que eu já fui em muito estádio em muita cidade. É difícil você ver um estádio que você chega por trem, metrô, carro, ônibus. Cara, você chega por uma pancada de meios de transporte. É de fácil acesso, né? Você anda ali pelo Maracanã ali
tem muito espaço, cabe muita gente, né? Assim, tem espaço para muita gente. Assim, eu acho a localização do Maracanã perfeita. Mas não dá para o Flamengo ficar à mercê do Maracanã. Principalmente da forma como está sendo essa concessão do Maracanã para o Flamengo. O Flamengo hoje aluga uma casa em que ele não é dono da casa. Assim, ele aluga a casa, mas ele é obrigado a receber uma visita, por exemplo. Sabe? Você aluga uma casa e fala assim, ó, não, você é obrigado a, sei lá, uma vez por mês receber um cara na sua casa aí que é um estranho. E o Flamengo está mais ou menos nessa condição surreal, né? O Maracanã é muito complicado. Tem outra coisa que aí, assim, conversando com outras pessoas e tal, até com o pessoal aqui do canal mesmo que mora no Rio de Janeiro, eu acho cada vez mais difícil o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, o governo, né, do Rio de Janeiro, deixarem o Flamengo construir um estádio, porque o Maracanã vai virar um elefante branco. O Fluminense não tem condição de arcar com o estádio. Pode juntar o Fluminense com o Vasco, que eu acho que não tem condição de arcar com o estádio, até porque o Vasco não vai jogar todas as partidas lá. O Vasco vai jogar alguns jogos maiores lá, né? Tem em São Januário, parece que tem aí um projeto de revitalização de São Januário, então vão ser poucos jogos que eles vão jogar ali, né? Pode ser que eles joguem muitos jogos na época da reforma, mas depois é difícil imaginar o Vasco jogando, sei lá, 10 jogos no Maracanã por mês. Eu acho muito difícil. Né? 10 por mês não, porque são 8, 9 jogos por mês, né? Mas, sei lá, mandando todos os jogos em um mês lá, sei lá, jogando 4, 5 jogos no Maracanã. Eu acho difícil, né? O Dubla Voz falou aqui que o Vasco quer transformar o Maracanã em casa de show. No edital, isso não pode acontecer. O edital prevê não sei quantos jogos, cara. Acho que são mais de 80 jogos no Maracanã por ano. Né? Então, era por isso que o Flamengo tinha até que se juntar com o Fluminense, porque senão não ia dar a quantidade de jogos que tem que ter no Maracanã. Né? E aí são jogos do Carioca, jogos do Brasileiro, jogo de seleção, tem um monte de coisa prevista em edital. Eu não lembro quais são os números agora aqui, mas tem isso lá. Tá? E aí, realmente, é para não virar uma casa de show, entendeu? Então, assim, vai acontecer de ter shows e eu acho normal, eu acho natural essa questão, mas eu acho que não dá para virar uma pura e simples casa de show. Eu acho que não dá, né? Por força do edital, tá? Por cumprimento do edital. E aí é esse negócio, cara. Eu acho que é cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil o Flamengo se ver livre do Maracanã, muito por esses aspectos, muito por uma falta de vontade do clube também. Eu não vejo uma vontade genuína no Flamengo em fazer um estádio, em procurar. A W Torre vai reformar a Vila Belmiro. E aí eu tenho um amigo santista, joga PlayStation comigo, ele falou assim, cara, na Vila cabem 14 mil pessoas. Se a W Torre teve interesse em Santos, que não é uma cidade, é uma cidade litorânea, é uma grande cidade de São Paulo, mas, cara, não é um centro cultural para ter uma porrada de show e tal, não é, né? E a W Torre se interessou ali, eu acho muito difícil uma W Torre da vida não se interessar em construir um estádio com o Flamengo.